Hoje estamos aqui com o promotor Francisco de Assis. Iremos falar acerca do último concurso público que aconteceu em Caxias e é claro que está ventilando na mídia inúmeras informações, mas gostaríamos de ouvir do senhor a real situação. Tranquilo, bom dia, né, a todos e principalmente essa é minha participação hoje aqui, é um esclarecimento à sociedade de Caxias, que durante muito tempo almeja por esse concurso e surpreendentemente agora vem o Ministério Público dizendo que não concorda, né, com a nomeação e pede a suspensão, que foi acolhido pelo juiz da primeira vara, que é o que está causando essa repercussão toda. Então, com base nessa decisão e tendo em vista que desde 2018, desde fevereiro de 2018, eu não me manifesto publicamente, tendo em vista que minha equipe é pequena e eu tenho que me centrar muito nesse trabalho, eu vou fazer um esclarecimento amplo para a população de Caxias, de modo que vocês possam compreender, digamos, vindo agora da fonte, todas as irregularidades perpetradas no município em relação à questão desse concurso. Em fevereiro de 2018, após eu saber que o Instituto Machado de Assis tinha se sagrado vencedor num pregão presencial, eu instaurei um procedimento inicial de acompanhamento, onde eu não apontava nenhuma irregularidade, eu queria ter acesso ao procedimento licitatório. E com base nesse procedimento licitatório, eu questionei 2 pontos ao município de Caxias. O primeiro ponto foi a existência, por que tinham feito um pregão, já que pregão é para serviço comum. Inclusive, citei na minha recomendação, isso é público dentro do inquérito civil e o inquérito civil não tem sigilo, qualquer pessoa pode ter acesso a ele. Eu citei inclusive decisão do desembargador Cleones, dizendo, olha, inclusive do Machado de Assis, dizendo, olha, pregão não é a melhor forma, tendo em vista que você tem que aferir a capacidade técnica da empresa. Muito bem, esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto é um dispositivo bem questionável. O município ele disse o seguinte, todo o dinheiro arrecadado nas inscrições seria depositado diretamente na conta da empresa. Então, o que isso me diz? Isso me diz que eu tinha que ficar de orelha em pé, porque na realidade eu já sabia que esse concurso aqui todos aguardavam e que ia ser uma receita muito alta, tanto é que eu já solicitei, nessa decisão o juiz manda a empresa apresentar todos os custos e arrecadação, porque ainda hoje não se sabe o valor exato, mas a gente crê que mais de 5 mil, tendo em vista o número de inscritos que foram divulgados e os valores da inscrição, mais de 5 milhões, que nós estamos falando sem controle nenhum por parte do município. O município se ateve apenas na questão do pregão presencial e divulgou isso, que olha, isso é feito em Minas Gerais, o Ministério Público está implicando com o concurso, porque está perseguindo tudo. E eu também me mantive calado até hoje. Mas o que o município não disse é que nesse ponto da recomendação ele concordou comigo. Ele concordou comigo apesar de não ter alterado nada. Então, na realidade, eu já entendo isso até como uma fé. Ah, promotor Assis, e como é que o senhor está falando isso e o município já deu várias decisões dizendo que sua recomendação era apenas opinativa? Não sou eu que estou dizendo isso não, é o procurador do município. Eu vou ler aqui para vocês o que ele disse em uma manifestação dele do inquérito civil. Ele diz o seguinte, finalmente convém frisar que o município optou por acatar a recomendação nesse ponto e fará a readequação do termo de contrato a fim de atender o que foi recomendado, ou seja, os devidos valores serão submetidos ao crivo do controle orçamentário, bem como estabelecido a divisão do produto da arrecadação. Quem disse isso foi o município de Caxias através do procurador-geral, Adenilson Dias de Souza, no dia 20 de março. Aqui ele botou de 2017, mas foi 2018. E é um documento que está materializado dentro do inquérito civil. Então ele concorda com o Ministério Público e diz que eu estou certo em fiscalizar o dinheiro e depois não me apresenta documentação nenhuma. Com base nessa omissão de informação, eu ajuizei a ação pedindo ainda na época, justamente para não ter prejuízo para ninguém, a suspensão do concurso, das provas, que foi aquela confusão que teve véspera de prova, certo? De antemão, eu também, para trabalhar em todas as vertentes, porque eu entendo que os órgãos de controle, e inclusive o controle social feito pela população, nós temos que trabalhar irmanados. Não tem como ser diferente. Por quê? Porque o município de Caxias, o que está fazendo aqui com dinheiro público, é algo que é difícil até de acreditar. É história para escrever um livro. Então, o que estão fazendo é isso aqui. Estão brincando com dinheiro público. Então, eu representei
ao Ministério Público Tribunal de Contas, ao doutor Jairo, que levou essas informações ao conhecimento do TCE. O TCE, acolhendo essa representação e com base já nessa documentação preliminar, naquele início, nós estávamos trabalhando apenas no processo licitatório. Questão do pregão presencial e a questão do dinheiro que seria depositado diretamente na conta da empresa. O Tribunal de Contas, ad cautela, concedeu essa suspensão dessa licitação e aí o município, agindo rápido, que sempre, nesse ponto, eles agem muito rápido. Para prestar informação para o Ministério Público, eles não agem, fazem de todas as maneiras para que eu não tenha acesso às informações. Entrou com uma ação contra a decisão do TCE, eu não sou parte nesse processo, e essa decisão foi suspensa. Com base nisso, o TCE entrou com a suspensão de segurança, que foi negado pelo presidente do Tribunal de Justiça, entrou com um agravo, que não foi apreciado a liminar ainda, e o mérito não foi julgado. Como eu tive o meu pedido inicialmente de suspender negado, que também foi amplamente divulgado, meu pedido, na realidade eu já estou no terceiro pedido de suspensão desse concurso. O primeiro foi negado, o segundo está dentro do processo e o terceiro foi o que culminou agora, porque eu consegui colher todas essas documentações que eu vou explanar durante a minha fala. Então, com base nisso, eu entrei com um agravo de instrumento junto ao Tribunal de Justiça e esse agravo de instrumento foi protocolado em julho de 2018. E por que eu estou fixando data? É porque amanhã não se surpreendam se vir uma decisão do Tribunal de Justiça suspendendo a decisão de justiça do primeiro grau. O problema é que alguém vai ter que se justificar por que o agravo de instrumento do Ministério Público demora tanto tempo a ser apreciado e o do município está andando tão rápido. Então, eu estou aqui tentando defender e eu não vou acolher esse argumento de retórica. Vai ser um prejuízo muito grande, nós vamos prejudicar mais de 1.000 pessoas. Não. O prejuízo grande são os 20 outros 1.000 candidatos que não tiveram oportunidade de concorrer a um concurso onde o princípio da igualdade era preservado, o princípio da transparência pública é preservado. Então, na realidade, quem foram lesados aqui foram todos os outros que participaram desse concurso e não tiveram nenhum direito de concorrer. E aqui eu digo uma mensagem para eles. Não desanimem, porque não passar nesse concurso aqui não é um demérito nenhum. Porque esse concurso aqui não é um concurso do município de Caxias. Isso aqui é um concurso destinado ao gestor público. É isso que eu digo, com todas as letras. Isso aqui não é um concurso público, é um concurso direcionado. É um concurso direcionado. Então, com base nisso, e verificando que um processo judicial ele tem uma demora natural, digamos, se vocês verificarem depois o processo aqui, eu já tenho mais de 7 volumes de inquérito civil. E eu, estrategicamente, não arquivei e não mandei todo o procedimento inicial. Por quê? Porque até aquele ponto eu só estava questionando a licitação e o pregão. Com a realização das provas, várias pessoas começaram a trazer informações para o Ministério Público. Olha, doutor, gabaritos foram trocados. Pessoas usando celular. E os fiscais? Os fiscais nada faziam. Alguma coisa está estranha. Um fiscal, ele é para amparar qualquer reclamação. Se você tem uso de celular... E aí eu fiz um aditamento dessa portaria e mantive o procedimento administrativo aqui e fiz um aditamento da inicial. Então, na realidade, hoje eu não estou questionando apenas pregão presencial. Eu estou questionando a própria fraude do concurso público, a própria capacidade técnica da empresa. Inclusive, na decisão do TCE, ele diz que tem que vir uma auditoria aqui para inspecionar como foi que foi feita essa empresa. Surpreendentemente, após uma requisição, a empresa, como a empresa não tem sede aqui, muito embora o termo de referência, e aqui eu vou fazer uma nova parte aqui, eu recebi essa informação do município de Caxias, assinado pela doutora Paloma Lima de Andrade Alencar, assessora jurídica. Ela diz o seguinte: outro sim, conforme previsão contratual, não houve instalação da F Pesquisa e Projeto no município de Caxias, tendo em vista que a empresa dispõe de canais alternativos para a comunicação. Aqui é um equívoco que eu uso porque eu estou tentando preservar a população dos nomes que eu tenho vontade de dizer. Mas aqui não é equívoco, não. Isso aqui é conluio, que eu chamo. Conluio para práticas de atividades criminosas. Ela diz que não foi instalado, só que isso aqui não tem, a previsão contratual é diametralmente oposta. Ela diz o seguinte: além das obrigações descritas no presente contrato, a contratada deverá cumprir todas as obrigações estabelecidas no termo de referência. Juridicamente, vou tentar esclarecer o máximo,
porque minhas palavras hoje é dirigida à população de Caxias. Não é o município, é a população de Caxias. É um esclarecimento que eu estou fazendo. Se ele diz que tem que cumprir o termo de referência, quer dizer que o termo de referência está dentro do contrato. E o termo de referência, ele diz o seguinte: providenciar instalações em Agricolândia, Piauí. Vistoria, convocação, seleção, formação, treinamento de equipe para aplicação das provas, garantindo a todo qualquer atendimento ao candidato. Eu sei o que o gestor do município vai dizer, o procurador, ele vai dizer: doutor, o senhor não sabe o que é erro material? Eu digo: sei. E agindo de boa fé, e é isso que eu chamei várias vezes o município para conversar, eu entendo que isso aqui, a sede é no município de Caxias, porque na minha humilde opinião, eu não consigo passar pela minha cabeça que um prefeito de Caxias contrate uma empresa e mande colocar uma sede lá em Agricolândia. Eu entendo que eles, na pressa de formar e direcionar essa licitação para Machado de Assis, usaram um edital de outro município. Então, se isso aqui está no termo de referência e o contrato diz que tem que ser obedecido o termo de referência, tinha que ter uma sede aqui no município de Caxias para dar atendimento aos candidatos. Então, com base nessas reclamações, eu comecei a requisitar. Requisitei o quê? Requisitei os gabaritos de algumas salas estrategicamente. Por quê? Porque eu não posso inviabilizar a investigação, porque são mais de 20 mil pessoas inscritas, então eu requisitei cartão-resposta de alguns candidatos, justamente onde eu já sabia que teriam algumas fraudes, e requisitei informações sobre os fiscais, como se dava a forma de contratação, e requisitei ainda quem foram os responsáveis pela elaboração da prova. E aqui, meu amigo, é que é estarrecedor. A palavra que eu tenho para dizer é essa. Na realidade, eu, como promotor de justiça, eu não tenho como explicar isso para a população. Mas eu recebi um ofício e eu fundamentei, e eu vou ler para vocês, do Instituto Machado de Assis, acho que a câmera pega, né? Isso aqui eu botei em print para explicar justamente para o judiciário o que está acontecendo aqui no município de Caxias. Ele diz o seguinte: o Instituto Machado de Assis: desde já, entretanto, adiantamos que os fiscais utilizados foram escolhidos pela administração pública local por meio de indicação dos diretores de escola e outros tantos a partir de indicação de diversas secretarias municipais. Uma vez escolhido, seu nome for repassado a uma lista prévia que só se transforma em definitiva mediante o comparecimento presencial deste na reunião. Então, na realidade, nós estamos aqui, nós começamos a formar o conluio existente entre a empresa e o município de Caxias. Por quê? Porque o termo de referência, e aqui é muito, muito claro, e aí eu sempre digo, e vou fazer aqui uma parte, porque eu estou com um ano sendo bombardeado dizendo que eu estou perseguindo o município. E eu não estou perseguindo o município, pelo contrário, eu quero sentar com o corpo jurídico do município, mas eu quero sentar aqui com os procuradores concursados do município e o procurador-geral para a gente discutir uma saída, tirando esse instituto. Eu não aceito esse Instituto Machado de Assis fazendo concurso aqui em Caxias. Mas, por incrível que pareça, minha solicitação de reunião é vazia, mas aqui o Ministério Público está de portas abertas. Se o município quiser se reunir, isso aqui é um inquérito civil, eu vou abrir para a população, então se o procurador quiser vir aqui tirar cópia, ele pode ter acesso a essa mesma documentação, porque está no processo e ele já teve. Então, eu tenho aqui, e aqui, me desculpe porque às vezes eu tenho que virar de costa para a câmera, mas só para mostrar, a empresa, ela apresentou um plano de trabalho para participar dessa licitação. Um plano de trabalho é dizendo como a empresa vai se comportar dentro desse processo licitatório e que o município tem que fiscalizar, porque se é um processo licitatório tem que ter um fiscal. Eu quero que o município me dê o nome e assine o nome desse fiscal, porque esse fiscal ele vai ser responsabilizado criminalmente. Então, se tiver uma pessoa que tenha coragem de botar o nome como fiscal, que até hoje o município não me apresentou, que é o fiscal de contrato, mas se ele me apresentar, eu já digo de antemão. Se o documento tiver assinado, comece a conversar com seus advogados. Se não tiver assinado, não assine mais, porque aí você está cometendo outra fraude. O termo de referência, no termo de referência, dizia para ele apresentar um plano de trabalho. E a Machado de Assis, isso aqui não é documento velho, é destinado justamente ao pregão presencial 174 ao município de Caxias, ele diz o seguinte: as folhas de resposta contêm o nome do candidato, número de inscrição, opção do cargo a que concorre na sala de aplicação da prova, além de espaço específico para coleta de impressão digital. O espaço até que tinha, não foi coletado.
não é permitido a troca de folha de resposta. Isso aqui é o termo é o plano de trabalho. E por incrível que pareça, a Machado de Assis ela me apresenta vários gabaritos manuscritos. Ah, doutor, é só um, o senhor está implicando um concurso de 1000 vagas por causa de um? Não, eu estou falando de duas escolas que eu solicitei. Aqui eu tenho outro, manuscrito. Aqui eu tenho outro rasurado. E aqui eu tenho outro manuscrito. Manuscrito, quando eu falo, é aqui. Isso aqui, na realidade, é um gabarito em branco, que não tem nenhum número de inscrição. A pessoa bota a inscrição. Então, vamos pensar agora. Esqueçam que é um promotor de justiça que está falando para vocês. Imagine que é um cidadão comum, né? E aqui sem nenhum demérito. Mas na sua casa, você imagina o seguinte. Você tem um concurso em que o dinheiro é direcionado à conta da empresa. O município não fiscaliza. Eu tenho a empresa descumprindo a obrigação de botar a sede aqui para inibir a população de ir lá reclamar. Tudo é pelos meios, como eles dizem, os canais viáveis, telefone, e-mail, que muitas pessoas dizem que não eram nem respondidas. E nós temos os fiscais, todos indicados pela administração pública, certo? Que nós sabemos como é que funciona a nomeação de comissionados e contratados aqui, tem que ser amigo do rei. E nós temos os gabaritos em brancos, mesmo o plano de trabalho dizendo que não poderia ser trocado. Então, eu posso trocar qualquer gabarito. Então, a questão aqui não é se passou, não passou, ou quem passou. A população, diante dessa lista que está rodando na cidade, com parente de fulano ou beltrano, não tem como fiscalizar isso. E eu lhe digo, eu posso até solicitar o gabarito deles aqui, e o gabarito vai estar preenchido, com a nota máxima, ou a nota suficiente para passar. Mas a credibilidade do concurso foi quebrada aqui, no momento em que você permitiu a troca de gabaritos. Se foi permitida a troca de gabaritos no dia da prova, quem é que me garante que essa empresa tem idoneidade para não trocar aqui, em Teresina, onde é a sede dela, em qualquer lugar? Doutor, mas essa empresa é seríssima. Como? Ah, porque está fazendo concurso em Passo do Lumiar, Raposa, Fortaleza do Nogueira, Pastos Bons. A pergunta que tem que ser feita não é essa não. A pergunta que tem que ser feita é a seguinte: como os municípios estão permitindo uma empresa desse gabarito fazer esses concursos? Então eu estou falando, estou tomando essa iniciativa de declarar isso. Por quê? Porque eu quero que o Tribunal de Contas tenha acesso a essa informação, pela via da mídia também. Por quê? Porque formalmente ele já tem, porque eu já estou em mãos aqui uma segunda representação do MPC, de 31 de janeiro, nós já estamos na segunda representação. Inclusive, nessa representação, nós agora vamos trabalhar da seguinte forma. Por quê? Como eu expliquei anteriormente, meu agravo de instrumento está desde junho no Tribunal de Justiça. Então, eu, de certa forma, vendo do jeito que as coisas acontecem, eu sou um cara otimista, mas altamente descrente. Então, fazendo um trabalho de futurologia, porque os colegas estão perguntando, Assis, tu está agora trabalhando com magia? Se não, se amanhã a Sociedade de Caxias for surpreendida com a decisão do Tribunal de Contas mandando nomear, eu peço apenas que vocês não olhem apenas a notícia do município. Tenham curiosidade de olhar a decisão judicial. Porque o que eu estou fazendo aqui é, eu expliquei tudo que eu expliquei aqui para o juiz da primeira vara, que é o juiz de base, que é quem tem acesso ao processo e está verificando o tamanho das fraudes que tiveram nesse concurso público. E ele suspendeu a de cautela justamente para quê? Para que a gente possa investigar. Então a pergunta que tem que ser feita é: qual é o prejuízo que o município tem a gente investigar esse concurso? Por que essa necessidade de nomear? Se todos sabemos que o município está cheio de contratado, está cheio de cargo comissionado. Então a pressa aqui é o contrário, não são 1000 pessoas que estão sendo lesadas, são 20 e tantas mil que foram lesadas, e é essas pessoas e o patrimônio público que eu estou tentando proteger. Então, crente nisso, eu estou levando essa investigação ao segundo patamar. Por quê? Porque um processo judicial desse, diante da sua complexidade, e aqui é até contraditório, mas é uma verdadeira briga de Davi contra Golias. Eu sou o único promotor aqui da probidade. E aqui no município são vários advogados da empresa, e meu trabalho é aqui. Vai para o tribunal, eu tenho que
ir para São Luís conversar com os procuradores. Só que isso é muito rápido. Então, eu resolvi hoje esclarecer ponto a ponto, para que pelo menos amanhã, se o município ousar a falar o nome do Ministério Público e dizer que eu estou aqui tentando acabar com o concurso público, pelo menos a população vai ter o direito de analisar os documentos e ela chegar à conclusão que cada cidadão entender por bem acatar. Então, com base nisso, o juiz suspendeu. A partir daí, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos representar agora criminalmente a empresa. Por quê? Porque agora eu vou seguir o dinheiro. A minha questão relacionada ao concurso em si vai ser toda judicializada. Por quê? Porque o juiz, ao final da decisão, ele já determinou que a empresa apresente todas as provas que eu estou requerendo. Se ao final essas provas não forem as mesmas que ele está juntando aqui, aí eu vou abrir outra investigação por fraude. Mas todas as documentações que eu estou apresentando aqui para a população é a própria empresa que me trouxe. Então eu vou pedir agora a abertura de procedimento criminal, porque eu quero saber onde foi utilizado o dinheiro. Doutor, mas por que o senhor vai fazer isso? Por o seguinte, para ganhar a licitação, a empresa me apresentou, no procedimento licitatório, uma relação de professores, dizendo que eles estarão envolvidos no planejamento, elaboração e realização do concurso público, certo? É uma lista com 12 pessoas. Se vocês verificarem a formação, mestres, doutores e tudo mais. Eu quero saber se essas pessoas receberam dinheiro ou se esses contratos foram apenas forjados. E após a aplicação da prova, ela me apresentou uma outra relação. Surpreendentemente, ninguém daquela lista está nessa. E por incrível que pareça, para vocês compreenderem a dificuldade que é um processo desse, todas as pessoas possuem o documento de identificação de Minas Gerais. Então, na realidade, se eu quiser ouvir qualquer pessoa dessa aqui, eu vou ter que mandar para um juiz de lá, para localizar, só para saber, olha, você elaborou a prova do município de Caxias, você recebeu quanto? Quanto foi que a empresa lhe pagou? Então, e a empresa, nós estamos falando aqui de transparência. Eu vejo todas as semanas o município falar que trabalha com transparência pública. Então, o que eu estou pedindo aqui é que o município trabalhe com transparência e faça o trabalho que é destinado para eles, que ela fiscalize a empresa que eles contrataram. Quem contratou essa empresa aqui não foi o Ministério Público, não. Quem contratou foi o município de Caxias. Então, todas de Minas Gerais. Eu, por curiosidade, eu peguei apenas duas. Uma que ficou encarregada de fazer a prova de assistente de licitação, analista jurídico, fiscal tributário, guarda municipal, técnico administrativo, segurança patrimonial. Então fui no site da OAB, que é um sistema aberto, e lá consta que a inscrição dela está em situação cancelada. Então eu quero saber se essa senhora, ela é especializada em fazer prova de concurso, ela deixou de ser advogada porque ela passou em outro concurso. Eu quero só que o município me diga isso. E eu quero saber quanto ela recebeu para fazer esse concurso. E aí a pessoa que foi determinada para fazer o cargo, a prova de contador, que aqui é a prova, e aqui o CPF, graduação em ciências contábeis. Quando você procura no site da OAB, ela está lá como advogada, certo? Então eu quero saber, olha, ela é advogada e tem 2 graduações, ela é especializada nisso, ela tem capacidade técnica, como é que se dá a forma de elaboração dessas provas? Essas provas não são simplesmente... Porque é muito fácil eu apresentar uma relação de pessoas e dizer o seguinte, olha, foram essas pessoas que elaboraram a prova. E amanhã eu vou dizer, sim, mas aí ganharam quanto? Eu, para sanar todas as dúvidas, eu resolvi perguntar isso para a empresa. Eu disse, olha, me diga aí quanto que cada empresa dessa quando cada pessoa dessa recebeu. E aqui eu vou ler de novo o que foi que a empresa respondeu. Ela diz o seguinte, olha, entretanto, advertimos que não temos contratos celebrados por escritos e assinados, como é citado na requisição. Em verdade, o contrato celebrado verbalmente entre profissional de destaque em suas áreas. Então eu quero saber qual é a área dessa senhora que está com a OAB cancelada. Então ela deixou de ser advogada. Qual é a área dela? É área de destaque em quê? É funcionário de um tribunal, é funcionário do Ministério Público, funcionário da Receita Federal. Mas a instituição diz que não, que é... E o pagamento é variável, dependendo do acordo celebrado com cada um destes. Então eu quero saber como é que foi esse acordo verbal. Foi por telefone, a empresa de Teresina ligou para cada pessoa dessa Minas Gerais.
É só isso que eu quero que o município passe a me esclarecer. Por quê? Porque o dinheiro, como dito, e o procurador, ele tinha dito que concordava com essa informação, de que o dinheiro não poderia ser depositado, porque ela tinha que passar pelos cofres públicos, e essa é a minha visão, a visão do Ministério Público, que a Lei 4.320, ela diz que tem que passar pelos cofres do município para quê? Para ter um controle, Então, se a empresa está me dizendo formalmente aqui que existem contratos verbais, esse dinheiro foi utilizado onde? Porque se ela tem contrato verbal, ela depositou, ela reteve o imposto de renda. Então, segundo, eu também vou ter que ouvir cada pessoa dessa aqui para saber. Olha, você foi contratado ou apenas seu nome apareceu aqui? Então, essa junção de informações foi o que levou o juiz da primeira vara a suspender o concurso nesse ponto. Por quê? Porque um processo judicial, ele é demorado. Já existe, para vocês terem ideia, já existe uma ação questionando decisão do tribunal, esse processo, já existe uma representação criminal formulada por mim, enviando cópia disso aqui ao procurador, para saber se a conduta perpetrada dentro desse procedimento é criminosa por violação à Lei 4.320. Por quê? Porque a recomendação lá de fevereiro, aquela que tanto o município expediu notas atacando, dizendo que não tinha pé nem cabeça, ela foi direcionada ao gestor. Apesar do gestor não assinar nenhum documento, ele é totalmente ciente desse concurso, desde a recomendação. Então eu agora, com base nessas informações da empresa, eu vou querer saber agora do dinheiro. E vou requisitar a abertura de procedimento criminal, de forma que a gente possa ter, inclusive, as informações bancárias da empresa, porque eu entendo que é dinheiro público, e nós vamos solicitar a quebra. E vou também enviar uma cópia ao Poder Legislativo, que foi quem a população de Caxias também elegeu pelo voto para fiscalizar o poder público. De modo que lá os vereadores deem o encaminhamento previsto lá no 201. Ou abrem comissão, ou trabalhem junto com o Ministério Público, para verificar a questão do que está acontecendo. O que não pode é sair uma decisão suspendendo e o município não se justificar com base nisso e focar apenas em decisão. Porque o que eu não vou aceitar é uma criação de mora nesse processo. E o que é criação de mora? É amanhã sair a nomeação de 1.000 pessoas e depois utilizarem o que a gente chama no meio jurídico da velha cachanga e dizer, olha, o concurso já foi feito, dinheiro público, a gente não quer saber o que foi que a empresa fez, vamos preservar esses 1.000 aqui? Eu digo não, isso é argumento de retórica. Eu quero saber é o direito dos outros 20.000 que não tiveram condição de concorrer num processo sério, pautado no princípio da transparência e da retidão, como tanto tem se pregado. Então a mudança não começa com palavras não, a mudança começa com atos. Abra a caixa preta do concurso público, sentamos numa mesa e sentamos numa mesa aqui em Caxias. Eu não sento com o prefeito, com o vereador, com nenhum agente público em São Luís, como já até propuseram. Então eu sento aqui dentro do meu gabinete, onde eu tenho a gestão, porque eu sou promotor de Caxias, e com as portas do meu gabinete abertas. Porque eu sou promotor da defesa do patrimônio público, eu tenho que trabalhar com transparência. Infelizmente a realidade é essa. Atraso existe em todas as instituições, por isso eu estou trabalhando dessa forma, e não questiono a demora de um processo judicial desse de 1 ano, porque na realidade vocês estão verificando que é um processo complexo. É um processo complexo em que está sendo dificultado de todas as formas a gente ter acesso a essa documentação. Tanto é que eu pedi antecipação de provas e mostrei para o juiz de primeira vara e ele acatou no final da decisão, determinando a apresentação de todas essas documentações. Então isso tem que acabar. Isso tem que acabar e eu sento com o município a hora em que eles quiserem para a gente tentar discutir uma solução. Mas a solução parte do seguinte pressuposto. Ninguém que pagou a inscrição pode ser lesado e essa empresa tem que devolver o dinheiro público investido. Ela tem que devolver o dinheiro. E o município de Caxias não sabe disso? Sabe. Sabe porque a recomendação foi em fevereiro de 2018, foi antes da prova. E, inclusive, basta um trabalho de pesquisa. Eu só pesquisei 10 minutos na internet, eu já encontrei no Tribunal de Contas do Piauí um extrato. E isso aqui eu vou solicitar as informações, só que ontem foi por curiosidade que eu pesquisei isso.
Em junho de 2017 já existia um ofício da Greco, que é a Polícia Especializada, solicitando todos os processos licitatórios do Instituto Machado de Assis. Então, na realidade, nós que trabalhamos na fiscalização do dinheiro público e o município que trabalha com dinheiro público, ele tem que trabalhar com transparência. Tem que ser justificado e com precaução. Não adianta agora chegar e dizer, o prejuízo vai ser grande demais. Um prejuízo em que eles estão tentando levar o concurso até o final, mesmo com todas essas irregularidades, é muito fácil amanhã eu expedir uma nota e dizer, olha, o tribunal suspendeu. Se for no conteúdo jurídico, analisando as provas que eu botei, parabéns. A investigação vai continuar e no final todos vão ser responsabilizados. Só que o problema disso é o quê? Individualmente, cada pessoa nomeada não vai ter a paz de espírito que a aprovação no concurso dá. Por quê? Porque toda nomeação vai estar sob júdice. Toda nomeação que o município de Caxias faça, quem está dizendo isso sou eu? Não, está aqui na representação. Se o município de Caxias tiver, se eles não tiverem acesso ainda, ela é dia 31, podem me procurar que eu forneça cópias para ele, porque eu trabalho com transparência, nunca recusei, como eles recusam direto documento aqui. Então o documento que eles precisarem do concurso, porque na realidade o município de Caxias ele tem que fazer um trabalho básico para qualquer pessoa que trabalha com licitação e administração pública. Bastava ele colocar um fiscal para analisar a empresa durante o concurso. Então, me diga quem é, né? Se o município ele deve ter o direito de resposta, vocês têm que procurar. Me diga só quem é o fiscal desse concurso, que aí eu vou solicitar a presença dele aqui, vou colher o depoimento dele, e se ele me justificar e dizer, olha, doutor, na realidade, eu não sei do que é que o senhor está falando, esses documentos aqui é fabricado, não tem, aí eu vou dizer, olha, pois então na realidade a empresa nem existe. Porque isso aqui são documentos enviados pela empresa e todos materializados aqui nesse procedimento e no processo. Então, com base nisso, se quiserem conversar para procurar uma saída para que a população não sofra mais do que já vem sofrendo com essa questão desse concurso, e ainda mais para que essas pessoas que lutaram tanto pelo concurso tenham aquela paz de espírito que um concurso público sério dá, o Ministério Público está de portas abertas. De portas abertas aqui no município de Caxias. A promotoria aqui é central, todo mundo sabe onde é. Basta me procurar. Nunca recusei me reunir com qualquer secretário ou advogado do município de Caxias. Do contrário, estou dizendo aqui, estou de peito aberto e dizendo, já disse isso inclusive judicialmente, se quiserem marcar uma audiência de tentativa de conciliação, eu estou de braços abertos para discutir. Mas para discutir dentro do princípio da moralidade, da transparência, e que a empresa demonstre o que foi que ela fez com o dinheiro. É apenas isso que eu quero. Então, com base nisso, e para encerrar, eu espero que a população trabalhe junto. Eu não acredito na fiscalização de um homem só. Então, vocês podem verificar a quantidade de papel. O município de Caxias... todas as vezes que eu solicito processo, são processos licitatórios de 5 volumes, 10 volumes. Então, só sou eu, minha equipe, muito competente, mas só é formado de 2, um assessor e um técnico administrativo. Então, é humanamente impossível eu fiscalizar a contento. A contento, que eu digo, é eu conseguir impedir a lesão. Por quê? Porque nas vezes em que eu tento e que eu mostro a fraude, o município de Caxias ainda tenta. Então, do contrário, o município de Caxias... tem vários advogados, 4 procuradores concursados, salvo engano, acho que tinham mais 2 nesse concurso, tem o procurador-geral nomeado, tem vários assessores jurídicos, tem advogados de São Luís, inclusive tem licitações aí de 2,5 milhões, advogado ganhando licitações de 2,5 milhões. Podem chamar, a gente senta para debater conteúdo jurídico, que é a melhor solução para a defesa das pessoas que trabalham em Caxias, porque a minha satisfação são para as pessoas. Eu não tenho satisfação a dar para o município. E não me manifesto em ataques pessoais. Não me manifesto em ataques pessoais. As únicas vezes em que eu vou me manifestar serão para esclarecer o que está acontecendo diante da gravidade do fato. Diante da gravidade do fato. Por quê? Porque a população tem o direito de saber. E ela tem o direito de saber por quê? Porque se ela não compreender que o verdadeiro controle, quem exerce são vocês... nada vai mudar nesse município de Caxias. A mudança
vai ser um argumento vazio dito em toda eleição. Doutor, e como é que a gente pode começar? Eu, a partir de hoje, me comprometo, tudo que não tiver sigilo nessa promotoria e que tenha a gravidade, digamos, de uma repercussão nesse município, eu vou abrir para a própria população. Mas a população, aqui nós temos um município com faculdade de Direito, faculdade de Ciências Contábeis. Os grupos de estudantes, eles podem começar a formar grupos de trabalho, podem procurar o Ministério Público, que eu dou todas as orientações, inclusive participo. Vamos fazer um trabalho básico. Vamos acompanhar a publicação do Diário Oficial do município de Caxias todos os dias. Monte um grupo na sua escola e monitore o diário. Todo dia é para estar publicando. Vai salvando. Hoje tem uma licitação. Essa licitação é para quê? Essa licitação é para contratação de aluguel, máquinas, aluguel de veículos. Pois deixa eu participar para ver como é que é essa licitação. E vá lá no dia. Verifique se aquela licitação ocorreu. Verifica se aquele diário foi publicado naquele dia. Então, essa empresa, ela realmente trabalha aqui no município de Caxias. Isso é o que a gente chama do primeiro tripé do combate à corrupção, que é o direito à informação e ao controle social. Se a população começar a fazer isso, ela já vai, no mínimo, estancar o derrame de dinheiro. O derrame de dinheiro. Então, aqui em Caxias, não precisa ser nenhum doutor do saber, não. Basta você abrir um diário que vocês verificam o derrame de dinheiro que é. Então, essas empresas têm capacidade técnica para ganhar licitações de 3 milhões, de 4 milhões, de 5 milhões? E o Ministério Público está investigando? Nós estamos investigando. Estamos investigando. O problema é o que eu digo. Nós estamos numa verdadeira briga de Davi contra Golias. Digamos, eu tenho que analisar um procedimento licitatório em um dia, em 2 dias. Então, geralmente eu estou chegando atrasado, né? Mês passado, acho que final do ano passado, eu ajuizei uma ação de improbidade administrativa contra o secretário por conta dessas festanças, que aqui é uma grande derrame de dinheiro e não é de hoje não. Eu não estou falando só do dinheiro de hoje não. Isso aqui é uma prática corriqueira, em que foi contratada uma empresa de São Luís por dispensa e depois foram contratadas várias bandas, em que o secretário foi até notificado para vir aqui para dar o esclarecimento. Mas aqui é assim. Amanhã eu tenho 2 audiências com 2 secretários, em que eu notifiquei para vir dar a versão deles. Então, de tudo no procedimento, e aqui pode, digamos, se vocês tiverem acesso a qualquer procurador, eu sempre chamo o secretário para dar a versão dele. Então, traga os esclarecimentos para o Ministério Público e aí eu vou decidir. Então, amanhã eu tenho 2, mas qual é o problema aqui? Aqui todo mundo que eu chamo é um atestado que aparece, é um pedido de adiamento, eu solicito a documentação que o Ministério Público está solicitando é uma documentação muito grande, eu preciso de 30 dias. Então, a administração pública com esse tanto de servidores, eu tenho um servidor para digitalizar, tirar cópia e fazer isso tudo. Então, qual é a justificativa do município estar demorando tanto nessa entrega dessa documentação? Então, essas coisas básicas de controle social que a população de Caxias ela tem que começar a efetivar. Não acreditem em propostas mirabolantes de que tudo vai mudar. Não, é uma ação judicial. No momento que eu interponho uma ação judicial, nós estamos brigando uma ação do concurso que já está se arrastando há 1 ano. Agora vocês imaginem uma improbidade administrativa, certo? Então nós temos essa licitação, nós temos agora a licitação aberta para verificar o gasto que teve agora final de ano. E essa documentação não chegou ainda. Doutor, mas o município não disse que está cumprindo a transparência e por que eu não estou conseguindo ter acesso a essa documentação? Então são questionamentos básicos. Eu vou fazer meu papel. Eu terei acesso a toda a documentação que eu achar necessária dentro da minha atuação funcional, quer seja pela via judicial ou administrativa. E todos que recusarem documentos ao Ministério Público serão denunciados à Justiça. Serão denunciados por crime. E aqui vai ser da mesma forma. Só que agora o meu inquérito ele é cível. Ele verificava a irregularidade na contratação da empresa, na falta de capacidade técnica, só que agora nós vamos para uma seara melhor, que eu digo. Nós vamos mandar isso para a polícia, para abrir um procedimento criminal. Até mesmo porque o juiz da primeira vara, ele já disse lá na decisão dele, olha, a empresa tem que guardar toda essa documentação. Eu sei que a documentação é muita, eu sei que eu sou só um.
Por isso que eu digo, amanhã não se assustem. Se o município conseguir, através de decisão judicial, é a regra do jogo, eu sei jogar a regra do jogo, e se decidir, vou acatar. Mas eu vou acatar, vai nomear, mas eu vou continuar investigando. A minha independência funcional vai ser preservada. E eu vou fiscalizar e trabalhar em conjunto com a polícia, porque esse é meu papel, e prestar todos os esclarecimentos ao Poder Legislativo, caso eles entendam que o Ministério Público tem razão e que a documentação aqui é suficiente para abrir um processo administrativo ou inclusive uma CPI. O decreto 201 lá é claro. Isso está nas mãos dos vereadores. Isso são todas as instâncias de atuação. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque no momento em que eu fizer isso, eu encerro o meu procedimento aqui, que inclusive ele vai culminar com a ação de improbidade administrativa. Quem serão os responsáveis, agente público, eu ainda estou tentando individualizar. Quem passou por esse processo? Aqueles que não cumpriram, não fiscalizaram o procedimento licitatório, não deram a destinação do dinheiro devido, vai ser culminado com a ação de improbidade administrativa contra os gestores. E no momento em que eu fizer isso, esse procedimento ele sai da seara do Ministério Público, ele passa para a seara judicial. E aí o meu papel vai ser lá. E então, por isso eu estou fazendo hoje todos os esclarecimentos que eu achei devidos. E, para finalizar, gostaria de dizer que eu vou disponibilizar uma cópia integral do inquérito civil e vou deixar na recepção da promotoria. Qualquer cidadão poderá comparecer e ter acesso. Basta chegar na recepção. Como é um processo volumoso, provavelmente essa semana ele ainda não estará, mas a partir de terça-feira ele já vai estar lá na sede. Olha, eu queria só folhear aí o processo e verifiquem se alguma coisa, algum fato, porque eu trabalho em cima de fatos, eu não trabalho com argumentos retóricos. Eu trabalho em cima de fatos. Se algum fato que eu relatei aqui não tiver comprovado no inquérito, me chame, pode dizer, eu queria falar com o promotor porque ele falou isso na televisão e não condiz com a verdade, que eu vou chamar vocês e vou pedir desculpa. Porque ser humilde e reconhecer os erros é inerente a todo ser humano. Então, ou o município, através do seu gestor e através do seu corpo jurídico, admite que errou nisso aqui, ou então ele joga isso aqui para a seara judicial e a gente vai discutir isso 1, 2, 3 anos, não tem problema nenhum. Eu sou um cara que só subo a escada do primeiro degrau, eu nunca pulo no terceiro, então eu vou degrau por degrau. Então, um dia a gente chega lá, e eu sou muito otimista de que com esses esclarecimentos a população tenha pelo menos uma tranquilidade de saber o que está acontecendo. E ouvindo, na realidade, agora a outra parte, porque eu nunca fui ouvido aqui em Caxias. Na realidade, todas as notas de esclarecimento, o município nunca me procurou para dizer, olha, o que está acontecendo? O processo judicial está lá. E, inclusive, tudo que foi relatado nessa petição, que, inclusive, eu vou destinar para vocês levarem essa petição, eu apresentei ao procurador. E mostrei todas as irregularidades. Assim que eu protocolei ela e que eu fui apresentar para o juiz, o procurador estava lá. O procurador-geral, o doutor Adenilson, eu disse, olha, doutor Adenilson está aqui. Eu reconheço minha humildade se o senhor refutar algum fato disso aqui. Eu estou querendo que você refute para a população. O que é jurídico, eu sei como é que é uma batalha jurídica. Isso aqui pode se arrastar durante anos. Agora eu quero que dentro desse espírito de transparência pública, dentro desse espírito de trazer para a população o verdadeiro conhecimento do que está acontecendo, refute os fatos trazidos só nessa petição. Não precisa nem olhar, porque eu tenho paciência de Jó. Tenho tempo para ler isso tudo. Mas se não tiver com tempo de ler, refute apenas os argumentos dessa última petição e da decisão judicial. Certo? Eu agradeço a vinda de vocês aqui e espero ter esclarecido de forma breve, né? Tentei ser o mais breve possível aqui, todos os esclarecimentos para a população de Caxias. Doutor, só uma curiosidade, em relação ao não cumprimento da nomeação desses candidatos desse último concurso da Prefeitura Municipal de Caxias, o não cumprimento, pode haver alguma sanção? Na realidade, sim. O juiz já fixou uma multa, né? Na próprio dispositivo, e decorrendo o descumprimento mesmo, que for, digamos, a decisão é para não nomear ninguém.
Então, na realidade, saiu, acho que no site da prefeitura, inclusive ontem, o edital de... Mas aquilo ali não é nomeação, ele está convocando, mas ele não nomeou. Para nomear, ele precisa do ato assinado pelo prefeito ou pelo secretário, dependendo da estrutura administrativa, dizendo, a partir de agora você faz parte. No momento em que tiver qualquer um, eu já pegarei esse ato, tem que ser publicado no diário, e não estou jogando esse trabalho para a população, mas eu faço acompanhamento diário do Diário Oficial. O problema é porque a gente trabalha com seletividade. Hoje eu tenho que ser seletivo, eu tenho que escolher o que eu vou, até mesmo porque eu não posso trabalhar com a imagem de uma administração pública corrupta. Eu trabalho que o administrador público, ele preza pela probidade e pela transparência. A minha visão da administração pública é essa. Então, quando eu, dentro do parâmetro de investigação, que a gente tem vários indícios de fraude para a gente iniciar um procedimento, eu sempre dou a oportunidade para o município se explicar. Isso, para mim, é muito claro. Então, se tiver o descumprimento, serão tomadas todas as medidas. Representação, inclusive representação criminal. O gestor, ele tem uma prerrogativa prevista na Constituição, que qualquer conduta criminal praticada por ele, eu não tenho nem que me manifestar. Então, tudo que eu entendo que possa ensejar uma conduta criminal, quem vai dizer não sou eu, é o Procurador-Geral de Justiça, eu encaminho para ele. Meu papel é encaminhar. Se for relacionado a algum secretário, eu tomarei as medidas aqui. O problema é que as informações, digamos, e eu já fui vítima disso, em termos jurídicos, existe uma medida judicial, eu sempre digo a medida judicial odiosa. Por quê? Porque a suspensão de segurança, que eu não sei nem por que existe, vários doutrinadores criticam isso veementemente. Por quê? Ela entrega na mão do presidente do Tribunal de Justiça a possibilidade de analisar uma decisão. Só que essa decisão é analisada sem ouvir outra parte. Então, tudo que a gente pede, às vezes, o contraditório. Então, amanhã, pode ser usada essa medida e pode suspender. Se a decisão do juiz de primeira vara for suspensa, ou por essa suspensão de segurança, ou por um agravo de instrumento manuseado pelo município, eu, dentro do processo, vou plenamente me manifestar. Eu trarei aqui de novo, aí eu vou chamar vocês e vou dizer, olha, realmente aqui a decisão está suspensa, pode nomear tranquilamente, porque nós defendemos o cumprimento da decisão judicial. Só que eu vou fazer também alguns questionamentos. Eu vou fazer alguns questionamentos porque por que o agravo de instrumento do Tribunal de Contas ainda não foi julgado? Por que o agravo do Ministério Público, que foi protocolado em junho de 2018, não foi julgado ainda? Então eu vou trazer esses esclarecimentos para a população, mas é o que a gente diz, de decisão judicial a gente recorre e a gente se manifesta nos autos. E eu sempre faço isso, eu recorro e me manifesto nos autos. Mas não existe lei que me proíba de trazer essas informações para a população. Então, eu vou disponibilizar, e tudo que eu faço, eu disponibilizo a decisão judicial. Inclusive, se houver qualquer decisão do Tribunal de Justiça, eu vou ser o primeiro que eu tenho isso em tempo real. Por quê? Porque consulto meus processos quase que diariamente, dentro da minha estrutura administrativa, e vou trazer para o município. Logo, porque esses processos são todos PJE, logo que eu for intimado, eu vou chamar vocês e vou dizer, olha, a decisão do juiz de primeiro grau foi suspensa, está aqui, o fundamento foi esse. Doutor, o senhor concorda com o fundamento? Dificilmente eu concordarei, mas terei que acatar, porque eu estou há 1 ano tentando levantar essas informações. Se nesse curto espaço de tempo, sem ouvir a parte contrária, tiverem condições de analisar toda essa documentação que está no processo, parabéns, vamos acatar a decisão judicial, mas vamos seguir. Vamos seguir com base, inclusive, na representação do Ministério pelo Tribunal de Contas, que é impugnando a nomeação de cada candidato, porque na realidade nós entendemos o seguinte, como o concurso está judicializado, toda nomeação, ela vai existir uma condição. Qual é a condição? De que esse processo não seja julgado procedente. Porque se esse processo for julgado procedente, aí eu digo a todos, eu vou pedir a exoneração de quem tiver entrado através desse concurso. Isso é um fato claro. Como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos mapear todas as nomeações. Todas as nomeações. Vai ser feito um cadastro e todas as nomeações até o julgamento desse processo. Infelizmente, é uma demora judicial necessária, por conta do contraditório. Todo que eu apresento de documentação, a empresa tem que se manifestar. Na realidade, essa documentação que vocês estão vendo, gabaritos trocados, mesmo no plano de trabalho dizendo que não, ela não precisa se manifestar porque foi ela que trouxe. Então, na realidade, a decisão não feriu. Essa documentação eu juntei ao processo. Mas, na realidade, foi o próprio Instituto Machado de Assis que me trouxe essa documentação. Então,
todas as medidas serão adotadas dentro do processo judicial. Tudo bem, doutor. Muitíssimo obrigado pelas informações e a gente vai aguardar mais informações acerca desse fato e acredito que o senhor vai nos atender mais uma vez e esclarecer para a sociedade. Com certeza. Eu que agradeço a participação de todos. Para quem não me conhece ainda, né, já foi dito, sou Francisco de Assis, promotor da defesa do patrimônio público. Não apareço muito porque, na realidade, eu entendo que o Ministério Público ele é impessoal, não precisa ter rosto, basta ter a bandeira do Ministério Público e a população tem que ter a certeza de que nós estamos tentando fazer o melhor. Mas tenha a certeza também de que nós temos que ir para uma nova fase. Os órgãos de controle devem passar agora por uma valorização, porque do jeito que está, não tem condições. E eu digo isso por quê? Porque você tem um problema desse tamanho em Caxias e você no Maranhão, inclusive investigada desde 2007 no Piauí, com esses problemas em Caxias, e você vê uma empresa ganhando Pastos Bons, Raposa, Fortaleza do Nogueira, para citar o que eu estou acompanhado. Então, eu estou publicizando. Caxias é uma cidade que merece respeito, até mesmo porque nós temos 3 deputados aqui. Inclusive, se os deputados levarem, devem levar isso aqui para ser discutido na Assembleia. Por quê? Porque são vários municípios que estão ganhando com essa empresa. Então, uma empresa em que ela pode até aparecer com os contratos agora, mas eu tenho que manifestar pelo que ela me apresentou nos autos. E nos autos ela está me dizendo claramente: olha, promotor, eu não tenho capacidade técnica. Eu estou fazendo esse concurso porque fizeram pregão, me botaram, era pregão, é serviço comum, e disseram aí que eu podia participar, mas ela não tem corpo técnico, não tem nada, efetuou troca de gabarito, fiscais indicados pelo município. Então, isso aqui tem que ser levado aos 4 cantos do Maranhão. Porque, como eu disse, eu sento em qualquer mesa de reunião. A única exigência que eu faço é a seguinte: não me traga a proposta do Instituto Machado de Assis para fazer o concurso. Vamos anular o concurso? E eu digo, inclusive, eu vou mais além. Nós temos um processo licitatório. Quem fiscaliza o cumprimento desse processo licitatório inicialmente não sou eu, é o município. É o município. Se eu já estou chegando a esse ponto, quer dizer que a fiscalização lá ou não teve ou fingiram que fizeram. Então, essa fiscalização tem que começar lá. E não pode, no Maranhão, ter essa prática de todas as vezes que uma empresa demonstra que não tem capacidade, ela começa a se pulverizar no município do Maranhão. São pessoas. Na realidade, o que está sendo jogado na vala comum aqui são os sonhos. São os sonhos das pessoas que almejam um concurso público. Então, o concurso público, na minha visão, é coisa séria. E tem que ser tratado com o mínimo de respeito. Se tiver o mínimo de respeito, porque aqui eu estou falando de condutas e indícios, que é o que me basta, tanto é porque se eu já tivesse a comprovação, eu já estaria denunciando todo mundo, por isso que eu vou solicitar agora o auxílio da polícia, mas que tem indício de crime aqui, já tem. Então, o que a lei diz? A lei diz o seguinte: o promotor pode requisitar inquérito policial desde que comprovados indícios de crime, e aí a autoria já tem alguns, mas a gente tem que pegar todo mundo. Então eu vou solicitar para que a polícia trabalhe junto comigo. Por quê? Porque nós atuamos todo mundo, polícia, população, Ministério Público está de portas abertas. Quem quiser prestar declaração também aqui: ah, doutor, eu fiz também essa prova aí, eu não fui, ou por receio, é porque aqui em Caxias nada acontece. Então, quiser vir declarar aí, pode me informar o número da sala. Por quê? Porque eu não estou solicitando a relação de todas, não solicitei a relação de todos os gabaritos, de tudo da sala. Por quê? Porque isso aí inviabilizaria meu procedimento investigatório. Então, eu solicitei de algumas, e de algumas salas eu já detectei isso. Então, agora eu quero ir mais além. Porque agora eu não quero simplesmente anular o processo licitatório e anular o concurso. Eu quero que prestem conta do dinheiro público. Só isso que eu quero. Se me prestarem conta do dinheiro público e conseguirem desfazer tudo isso que a empresa me mandou, eu vou ser o primeiro a ligar para vocês e pedir desculpa pelo que eu falei aqui, que eu devo ter falado um monte de besteira. Mas se não, se todo documento for dessa forma aqui e a empresa não tiver nada para me dizer, aí infelizmente eu vou ajuizar as ações necessárias, e aí dentro do Estado Democrático de Direito, é bom frisar, o Ministério Público dentro dessa ótica
de instituições, nós trabalhamos com a investigação e da defesa, né, da coletividade. E eu vou fazer meu trabalho, levar isso tudo, porque na realidade meu trabalho aqui é só colher elementos de prova para convencer o judiciário. Eu acho que eu estou sendo feliz nessa parte, porque pelo menos nessa parte agora as nomeações foram suspensas. Então agora nós vamos trabalhar para convencer o juiz criminal. O juiz criminal de que, olha, eu quero saber onde foi parar o dinheiro. Porque amanhã, e eu gosto muito de fazer um trabalho de futurologia, amanhã eu vou chamar a empresa aqui e dizer o seguinte: me apresente os comprovantes de pagamento. Aí ela simplesmente vai me dizer o seguinte: olha, eu tirei o dinheiro em espécie e paguei sem recibo nenhum. Então, na realidade, o que o município vê como uma normalidade, eu vejo com indício de fraude. E a população, tem acesso à imprensa livre. Todo dia aparece isso aí. Movimentação de dinheiro sem comprovação de recibo, sem recolhimento de imposto. Então se foi pago um elaborador da prova, foi pago quanto? Foi pago R$100? Foi. E me traga o comprovante. Foi pago em espécie, esse cara veio de Minas Gerais receber esse dinheiro, foi depositado na conta dele, traga o comprovante. É só isso que eu quero. Eu entendo que, na realidade, a transparência simples a transparência pública é uma coisa muito simples. Você ser transparente é simples. Difícil é você tentar esconder. Então, olha, são coisas simples. Empresa. Basta o município chamar a empresa, me apresente todos os comprovantes. Nós não confiamos em você, nós não permitimos, e isso era, apesar do procurador dizer que concordava comigo, mas isso não foi feito, essa alteração. Todo o dinheiro não foi lá, não está na sua conta, pois agora faça o seguinte: vamos fazer o ajuste. Me diga aí, quantos inscritos foram? Quanto foi arrecadado? O que foi que vocês pagaram? Quem foi que elaborou as provas? Um contrato foi assinado, com cláusulas, com planos de trabalho. Eu estou pedindo apenas que um contrato seja demonstrado o cumprimento. Se me demonstrarem isso, eu voltarei aqui. Peço desculpas. A humildade, ela é inerente a todo ser humano. Nós somos humanos e temos como característica própria o erro. Se às vezes o erro é na tentativa de acertar, tudo bem. A gente vem aqui e pede. Agora, dificultar o acesso do Ministério Público a isso, dificultar o conhecimento da população ao que está acontecendo, é que é inadmissível. Eu entendo isso aí como inadmissível. Ok, doutor, muito obrigado pelas informações. De volta aos estúdios da Band.